Olá, meus queridos, tudo bem? Que prazer poder estar aqui mais uma vez trazendo uma palavra de Deus ao seu coração. Como vocês viram aí, nós estamos com um tema especial, mais um tema especial. Toda semana tem 2 vídeos aqui que a gente traz, que é instruído aí por Deus a trazer aos vossos corações. E como vocês viram, o título de hoje é Por que Deus não me ajuda? Tem muita gente que se pergunta, né? Por que Deus não me ajuda? Será que Deus me esqueceu? Será que Deus tem raiva de mim? Não me ajuda. Quem sabe você pensa assim, eu tenho um plano, um projeto, e simplesmente não dá certo. Deus não me ajuda. E muita gente fica com raiva de Deus por conta disso, né? Muita gente fica preocupado, fica, duvidando da sua própria fé, enfim. Então, nós vamos meditar sobre isso, né? Dar uma luz acerca disso. E antes de falar mais um pouco sobre isso, eu vou aqui ler um versículo que se encontra em Salmos 37, verso 4, que diz assim: deleita-te também no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Então, deleitar-se no Senhor e Ele vai conceder o que deseja o teu coração. O que significa isso? Significa desejar a Deus, significa agradar a Deus, né? Acima de tudo, agradar a Deus e se agradar também da sua palavra e do seu propósito. Olha que forte! Será que você tem se agradado de Deus? Será que você tem se alegrado com Deus? Será que você tem se agradado da palavra de Deus? Ou você nem conhece, ou você nem lê, né? Será que você tem entendido e vivido o propósito de Deus para a sua vida? Ou você nem sabe, ou você está tão distante de Deus ao ponto de você não entender o propósito que Deus tem para você. Então isso aqui, para ter isso aqui, esse deleitar-se no Senhor, primeiro eu tenho que ter um relacionamento com Deus. A partir daí Ele vai conceder o desejo do meu coração. Porque tem muita gente que está pensando que Deus é um amuleto, né? Que vou pedir o que eu quiser e Deus tem que me dar. Então aqui tem um problema aqui. Se você não se agrada de Deus, você simplesmente pode não ter suas orações ouvidas. Olha só, você talvez não vai ter simplesmente Deus ali agindo na sua causa, porque você está longe de Deus, você só quer Deus por um milagre, mas você não tem parte com Ele, você não quer Ele. Você pode até dizer, oh, Deus é bom, eu amo a Deus, eu adoro a Deus, mas a sua vida não está mostrando isso, né? Então, geralmente, as pessoas elas não se agradam de Deus, né? Elas amam outras coisas, né? Amam a prostituição, amam a mentira, amam o engano, a inveja, o próprio ego, e não amam a Deus, né? Amam tudo, menos a Deus. Pode até dizer, como a palavra de Deus, né, diz aqui, que as pessoas muitas vezes amam a Deus só do lábio, só de lábio, mas o seu coração está corrompido. E aí essa pessoa, ela quer que Deus faça, só que Deus, ele sonda os nossos corações. Essa pessoa, ela quer que Deus faça alguma coisa, mas Deus sabe o quanto essa pessoa está distante dele. E muitos dessa forma não estão sendo ouvidos por Deus, porque Deus olha e vê que eles só querem um milagre, não quer Deus. Eu não quero Deus, eu só quero um milagre. Muitas pessoas querem viver um milagre, mas não querem o dono do milagre. Querem viver suas próprias vontades, suas próprias concupiscências, mas eu quero dizer para você que a vontade de Deus é melhor para ti. Às vezes a gente tem que entender que Deus e nós é como se fosse o pai e uma criança pequena. A criança, ela tem os seus desejos ali, mas o pai controla porque o pai sabe o que é melhor. A criança quer meter o dedo dentro da tomada, o pai proíbe porque o pai sabe quais são as consequências. Então, às vezes, você tem que entender que nem tudo que você quer é bom para você. A vontade de Deus é melhor para você. Então aprenda a viver a vontade de Deus. E como é que eu faço para aprender a viver a vontade de Deus para que a vontade dele se cumpra? Aí sim, na minha vida, eu tenho que buscar a Ele, me deleitar na presença dele. É viver uma vida de intimidade com Ele, buscando a sua presença, estando nos cultos, adorando a Deus, glorificando a Deus, né? Tendo uma intimidade, sendo sincero, sendo uma pessoa verdadeira, íntegra. E aí você passa aqui a viver isso. Isso não tem que ser de você, tem que ser a partir de um relacionamento com o Espírito Santo, porque quem muda a gente é o Espírito Santo. Você não tem que buscar mudar por si só, você tem que pedir ajuda do Espírito Santo. Espírito Santo, eu quero, e eu peço a tua ajuda, e Ele vai te ajudar, Ele vai te abençoar grandemente. Aí tem gente que me pergunta, mas Adam, por que Deus não me ouve, não atende as minhas solicitações? Mas o ímpio, a pessoa muitas das vezes, o ímpio, né, é aquele que é longe de Deus, aquele que não está nem aí para Deus, aquele que se reúne no final de semana para tomar cerveja, para se prostituir, para bagunçar, prospera, né? Parece que tem as orações ouvidas, se dá bem na vida. E eu não consigo, é porque você tem que entender que o inimigo, ele não atrapalha essas pessoas, é porque essas pessoas estão com ele. Eu lembro que tem uma história que tinha um muro e nesse muro tinha um homem em cima desse muro. Do outro lado tinha Deus, os anjos e os seus seguidores, né? Jesus lá e tal. E aí do outro lado tinha o diabo e aqueles que seguiam a ele e vários demônios. E aí o diabo ficava sentado, olhando para aquela pessoa, e Jesus falava, sai daí desse muro, vem para cá.
E aí aquele homem ficou assim pensativo, porque só Deus está me chamando aqui para me descer do muro e ficar do lado dele, e o diabo não. E aí o diabo, ele perguntou isso do diabo: por que, diabo? E aí o diabo olhou para ele e falou: porque esse muro aí é meu. Então, o que acontece? Muitas pessoas estão distantes de Deus, e essas pessoas, o inimigo não vai se levantar contra elas. Talvez o inimigo ele não esteja querendo ali, como esse homem do muro, né, chamando, porque simplesmente essa pessoa já está com ele, já está em cima do muro. E para concluir, eu gostaria de ler aqui um versículo que está em Romanos 8:28, que diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, Deus ele vai agir, né? Agir para o bem daqueles que o amam. Então, se você ama a Deus, será que você ama a Deus realmente? Né? Será que você ama a Deus? E outra coisa aqui, você está vivendo o propósito de Deus para a sua vida, ou você está vivendo apenas o seu propósito, as suas próprias vontades? Né? Então, isso tem que ser analisado. Então, seja amigo de Deus, né? Seja amigo de Deus a ponto de ter alinhado a sua vontade com a vontade dele, e aí você vai ser tremendamente abençoado, porque ele sabe que você está alinhado à vontade dele, você vai caminhar e você vai viver a vontade dele. E outra coisa, toda a ação de Deus é para o seu propósito. Se ele olha para as tuas vontades e as suas vontades não estão alinhadas ao propósito dele, infelizmente ele não vai agir em cima disso. Então, o que você está fazendo é para honrar e glorificar o Senhor ou não? Então, alinhe a sua vontade à vontade de Deus, e aí Deus vai te ajudar, aí Deus vai te ouvir, você vai ver as coisas acontecendo, porque Deus vai fazer grandes coisas. Então é isso, eu espero que você tenha compreendido esta palavra, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu espero que você tenha entendido porque Deus não ouve muitas das vezes as orações, porque muitas das vezes Deus não ajuda as pessoas, né? Deus não ouve ali porque a pessoa precisa se alinhar à vontade dele. Portanto, eu agradeço a você por ter assistido esse vídeo até agora. Se você puder, deixe seu like. Se você não for inscrito, inscreva-se. E que Deus abençoe grandemente a sua vida. Até o nosso próximo vídeo.